Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem, porque comigo está tudo muito bem também, tá bom? Então hoje, a nossa atividade de hoje, eu passei algumas situações, problemas para vocês, né? Passei alguns probleminhas lá para vocês responderem. E nesse primeiro vídeo nós vamos fazer o quê? Identificar qual a operação. Se vai ser o quê? Adição, subtração, multiplicação ou divisão, tá certo? Então nesse primeiro vídeo, como eu falei, nós vamos só identificar qual é a operação que eu vou utilizar. E no próximo vídeo, vocês estarão assim me ajudando e nós juntos estaremos assim fazendo o quê? A correção desses problemas, tá bom? Então é isso. Presta atenção aqui na lousa. Nós temos o primeiro problema ali que está dizendo o seguinte: um jogo de camisas de time de futebol custa R$ 238. Paulo tem R$ 125. Quanto falta para ele comprar o jogo de camisas? Então como é que nós vamos saber qual será a operação que eu vou utilizar? Presta atenção. Um jogo de camisas de time de futebol custa R$ 238. Então tá aqui R$ 238. Paulo tem R$ 125. Então o que eu vou fazer? 125. Vamos começar de trás para frente. 125. Como é que eu vou saber qual é a operação que eu vou utilizar? Se ele precisa saber quanto que falta para ele comprar essa camisa, então nós vamos fazer uma conta de subtração, para a gente saber quanto falta para ele comprar essas camisas, tá bom? Então vocês vão fazer o quê? Uma subtração e dali vocês vão obter a resposta. Então esse é o primeiro problema. Então vocês vão utilizar a subtração, tá? De tirar. No segundo problema tá assim: em nossa escola estudam muitas crianças. No turno matutino estudam 122 crianças. E no turno vespertino 169 crianças. 169. Então, a pergunta é: quantas crianças estudam em nossa escola nos dois turnos? Então, se quer saber quantas crianças estudam, então eu vou fazer o quê? Eu vou somar o turno matutino com o turno vespertino e vou ter o quê? O resultado. Então, eu vou usar agora uma adição, tá bom? Vamos para o próximo probleminha. Só um momentinho aqui. O próximo probleminha que tem da letra A, da outra folha, tá assim: Ana Luísa foi ao supermercado e comprou meia dúzia de laranjas. Meia dúzia, uma dúzia é quanto? Uma dúzia são 6. Então, se eu tenho meia dúzia, eu tenho a metade. Desculpa, uma dúzia são 12. E aí, se eu tenho, no caso ali, fala de meia dúzia, então a metade de 12 é 6. Isso mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Aí diz assim, continuando: cada uma custou 50 centavos. Então, eu vou colocar os 50 centavos. 50 centavos. E vou multiplicar vezes o 6, que no caso é a meia dúzia. Então, eu vou utilizar agora a multiplicação. Aí vocês vão multiplicar e depois vocês vão contar. Tá vendo? Antes da vírgula, vamos colocar uma vírgula aqui, né? Antes da vírgula eu tenho dois números. Então, quando vocês multiplicarem, que aparecer aqui o resultado, vocês vão contar dois números e contar de trás para frente e colocar a vírgula, tá bom? Conta uma casa, duas casas e na próxima casa eu coloco a vírgula para dar certo, para saber qual for o resultado, tá bom? Então é isso, multiplicação. Na letra B, essa aqui foi a letra A, agora nós vamos fazer a letra B. A letra B está falando o seguinte: na sapataria, o valor de cada par de sapatos é de R$ 148. R$ 148 é o valor de cada par de sapato, ou seja, 2 sapatos, né? Um par de sapato. Eu sempre ando com um par de sapato, a não ser que eu tenha uma perna só, tipo saci, né? Então são pares de sapato que custam 148 cada par. E Kátia vai comprar 6 pares. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou usar a multiplicação de novo.
para saber quanto que vai dar esse resultado. Professor, mas eu posso usar a adição que vai dar no mesmo? Sim, você pode somar 6 vezes o 148. 148 mais 148 mais 148 mais 148 mais 148 e mais 148, que vai dar o mesmo resultado da multiplicação. Porque a adição, ela, no caso, se eu multiplico 6 vezes o 9, então eu vou fazer o quê? Eu vou somar aquele número 6 vezes. O 9, 6 vezes somado, vai ter o resultado da mesma coisa de 6 vezes o 9, porque eu estou usando a adição e a multiplicação ao meu favor. Deu para entender, né? Eu acho que sim. Então vamos lá para a letra C. Na letra C está o seguinte: o repositor da distribuidora de bebidas tem 876 garrafas. 876 garrafas de vinho para abastecer 6 prateleiras. Com quantas garrafas vai ficar cada prateleira? Então agora nós vamos utilizar uma divisão, porque ele tem 876 garrafas e ele quer distribuir nas 6 prateleiras e ele quer saber quanto que vai ficar em cada uma. Então vocês vão usar agora uma divisão, dividir esse número por 6, tá certo? Na letra D, eu tenho... Juliana fez 500 salgados para uma festa. Ela fez 500 salgados para uma festa. Ela fez 500 salgados para essa festa e quando acabou a festa, sobraram 98 salgados. Aí a pergunta é, quantos salgados foram consumidos? Então ela quer saber quantos salgados foram consumidos. Então, para eu obter essa resposta, se eu fosse somar os 500 mais os 98, então eu teria o quê? Uma soma. E no caso seria aumentado o número de salgados e não diminuído. Então, eu vou fazer aqui agora uma subtração. Então, eu vou colocar os 98 que sobraram. 98 que sobraram. E eu vou colocar aqui o sinal de subtração. Aí aqui eu vou ter minha resposta. Quando eu tirar dos 500, tirar os 98, eu vou saber quantos foram consumidos durante a festa, tá ok? Aí agora vamos lá para a letra E. Na letra E eu tenho assim, o seguinte, na empresa que trabalho foi comprado para o almoço 8 dúzias de pera. Esse aqui eu vou utilizar, digamos, duas operações, viu? Foram utilizadas 8 dúzias de peras. Quanto é uma dúzia? 12. Eu vou multiplicar 8 vezes 12 para eu obter uma resposta, tá bom? Mas a conta não terminou aí. Continuando o problema. Mais 9 dúzias de limão. Eu vou utilizar o 12 de novo, que são 12, uma dúzia. E eu quero saber quantos são 9 dúzias. 9 dúzias de limão e uma centena e meia de laranja. Quanto é uma centena? Uma centena são 100. Mais a metade, que no caso é meia centena, 50. Então eu vou somar uma centena mais meia centena e eu tenho 150. Eu não vou fazer o cálculo não, mas vocês podem fazer o cálculo, viu? Somar o 100 da centena mais a meia centena, que vai dar um total de 150. Então vocês podem fazer assim. Uma centena mais meia centena. Depois que vocês obtiverem todos esses resultados, o resultado daqui, daqui e daqui, aí sim vocês vão utilizar agora a adição para saber, porque a pergunta é o seguinte: quantas frutas foram compradas ao todo? Então aí vocês vão me dizer, somando o resultado dessa daqui com dessa daqui, aí vocês vão ter um resultado do problema, tá bom? O resultado final vai ser a soma desse resultado mais esse resultado mais esse resultado, que é igual a tanto, ok? Deu para entender? Se não entendeu, me chamem no privado. Aí vamos lá para a letra F. Na letra F está o seguinte:
Joana tem R$100 para pagar suas dívidas, uma de 47 e outra de 35. Aí vem a pergunta, quanto vai sobrar de dinheiro após ela pagar suas dívidas? Ela tem R$100, a gente já sabe que ela tem R$100. Então vamos fazer duas contas. Primeiro nós vamos somar as dívidas que ela tem, que no caso uma é de 47 e a outra é de 35. Então eu vou somar as duas dívidas dela e o resultado que eu encontrar aqui, eu vou subtrair pelo 100, que no caso é o dinheiro que ela tem. Esse daqui menos esse, aí eu vou ter um resultado aqui embaixo, tá bom? Aí a resposta vai ser o que vocês encontrarem aqui. Aí está perguntando quanto que vai sobrar. Então, essa soma menos esse valor que ela tem, vai ser o resultado do problema, tá bom? Aí vamos para a letra G. Na letra G nós temos: minha mãe comprou uma televisão em 12 prestações de R$260. Então a mãe comprou R$260, é a quantidade da prestação que ela vai pagar em 12 vezes, ou seja, ela vai passar o ano todinho, de janeiro até dezembro, pagando essa televisão. Então ela quer saber quanto que custa essa televisão. Então, se eu vou pagar 12 parcelas, então eu vou fazer o quê? Eu posso multiplicar vezes o 12, o valor de prestações, vezes o valor da prestação. Então, 12 prestações de 260, aí vocês vão ter o resultado aqui, tá bom? Aí está perguntando quanto custa a televisão, então aí vocês vão encontrar o resultado ali. Então é isso, a explicação é essa, eu espero que eu ajude vocês e... qualquer dúvida, na aula online, quando eu mandar o link da reunião, a gente tira essas dúvidas, tá bom? Se você não conseguiu responder, não fique frustrado, não se preocupe. A gente tira as dúvidas na hora da reunião online, tá bom? Então é isso. Então, um forte abraço, façam com calma, não esquente a cabeça. O importante é que vocês façam as atividades. Se não conseguir, a gente faz juntos e aí todo mundo sai ganhando, ok? Um forte abraço e até já!